Fala, gurizada! Beleza? Sou o professor Hilton, seu professor de Física e Engenharia aqui do YouTube. E você está hoje na nossa disciplina Eletromagnetismo Avançado. Hoje o nosso assunto ainda é continuar a eletrostática, que é o nosso capítulo 2. Mas trabalharemos com o divergente e o rotacional do nosso campo elétrico e com isso concluiremos um novo conceito importante, conceito matemático esse, que a gente aprende até no ensino médio, mas que vamos tentar deixar de uma forma mais clara para vocês, que é o potencial elétrico. Bem, para a gente começar então a nossa aula, temos que lembrar do divergente do campo elétrico, que já foi visto na nossa aula passada. Bem, o divergente do campo elétrico estava associado com a lei de Gauss. Para isso, vamos supor aqui linhas de campo de uma carga pontiforme. Pela lei de Gauss, na sua forma integral, a gente então determinou que a integral de superfície fechada do nosso campo elétrico versor normal ds é igual à carga envolvida por uma superfície gaussiana ε0. Bem, não esquecer que esta carga envolvida está atrelada à superfície gaussiana. Você fala assim, professor, não lembro direito. Qual é a ideia da superfície? Bem, nós vamos ter três superfícies imaginárias para analisar o fluxo do campo elétrico por elas, não é isso? Nós podemos ter a esférica, a plana e a cilíndrica. Então a gente desenha aqui ao redor da nossa carga, uma ficou bem torto, mas a gente desenha uma esfera. Vou fazer de novo aqui, menos piorada. Desenha aqui uma esferazinha, ok? Podendo centrar na carga ou escolher um outro ponto, fazer um cilindro, ó, em um outro ponto qualquer. Então, assim, a gente molda esta carga, né? Essa superfície à carga e passa a analisar o fluxo. Lógico que se eu olho com a carga centrada, nós temos fluxo. Se eu olho para um cilindro desse sobre a linha, o fluxo é zero, porque a quantidade de linha que entra é a que sai. Bem, mas isso tudo a gente já aprendeu. Esta, então, era a ideia da lei de Gauss atrelada à nossa integral. Só que aí a gente aprendeu na forma diferencial. Bem, então, na forma diferencial, isso daqui foi trabalhado no finzinho da nossa videoaula, né? Então, como é que ficou? Nós pegamos essa integral, associamos com uma integral tripla da carga, igualamos por meio do teorema do divergente e chegamos, então, na expressão do divergente, ok? Que é a seguinte, ficando assim, ó, só vou arrumar aqui, né? Força, né? Forma diferencial. Nós temos, então, que o operador nabla vezes o campo elétrico, ou seja, o divergente do campo, é igual à densidade superficial de carga sobre ε0. Bem, essa é a nossa forma divergente. Mas quando a gente olha em densidade de carga, a gente vai atrelar essa densidade de carga a um certo ponto. Então eu escolho aqui, ó, do nosso campo, um certo ponto. E eu vou olhar para esse ponto e ver que distribuição de carga que eu tenho ao longo daquela simetria, daquela superfície, ok? Ah, é uma carga pontiforme, então eu trabalho com aquela carga distribuída na superfície. Ah, é um conjunto de cargas, então a gente vai calcular o campo por este conjunto. Isso foi toda a forma que trabalhamos na nossa última videoaula. Então, isso aqui é o enredo final da aula anterior, ao qual nós já aprendemos sobre o divergente. O rotacional do nosso campo elétrico agora, ele vai então ser baseado, por enquanto, nos assuntos nossos
de cargas elétricas. Note, nós só falaremos de campo elétrico de cargas, ok? Porque a gente tem campo elétrico criado a partir de campo magnético, mas isso a gente vai ver no outro assunto. Então vamos continuar com essa ideia nossa de carga. Peguei um campo de uma carga pontiforme, como anteriormente, e nós vamos aqui calcular o rotacional. Mas note, vocês já sabem, vocês tiveram, né, a ideia do rotacional do campo. Então, o rotacional do nosso campo elétrico, nós vimos isso aqui como 1 sobre a superfície da integral de linha fechada de E dl. Estão lembrados disso? Né? Em uma das nossas videoaulas nós trabalhamos com essa ideia. Bem, agora vamos dar uma analisada neste campo. Note que eu vou escolher um ponto qualquer no campo, vou chamar de ponto A, e vou analisar o campo elétrico desta carga em função deste campo. Tá aqui, ó. Então nós teríamos até este ponto aqui, ó, uma distância RA dessa nossa carga aqui. E vou fazer análise, já que temos que fazer uma integral de caminho, né? Até um outro ponto aqui, B. E aí nós teríamos então aqui um RB. Seriam as distâncias da carga ao ponto. E nós vamos então varrer toda esta linha. Vamos integrar os pedacinhos de toda essa linha, independente do caminho. Tá claro isso para todo mundo? Bem, se a gente lembrar bem, uma integral de linha, ela vai ser calculada nos limites de A a B, de E dl, ok? A questão é ver qual é o comprimento L. Nós podemos fazer uma relação com um vetor posição entre eles. Para isso, deveríamos tomar coordenadas esféricas, ok? Se a gente lembrar quais são as coordenadas esféricas, vocês vão ver que ela vai ficar só em função da posição R. Mas eu vou colocar as coordenadas esféricas aqui para a gente poder fazer essa análise. Estas são as coordenadas esféricas, né? Vocês já aprenderam em cálculo, mas aqui eu só quero registrar o seguinte. Por mais que o nosso campo seja uma esfera ao redor da carga pontiforme, nós estamos pegando dois pontos e traçando uma linha, uma trajetória qualquer, um caminho qualquer. Então a gente está varrendo dentro do DL pequenos elementos R's de distância em relação a onde está a carga. O θ, como vocês sabem, é varrer um ângulo entre x e y, né? Que a gente chama de azimutal. Ele não tem essa variação de ângulo porque eu estou fazendo um caminho qualquer. Assim como a componente φ, que vem do zenital, né? Coordenada de zênite, que vem para cima. É esta variação, o ângulo φ. Nós também não estamos varrendo. Então, se a gente aplicar coordenadas esféricas, a gente vai perceber que isso aqui fica em relação simplesmente à distância da carga ao ponto de análise. E aí a nossa integral, ela passa a ser o campo elétrico, então vamos representá-la aqui, de AB do nosso campo elétrico dr. Só que o campo elétrico a gente sabe calcular ele por meio da lei de Coulomb, né? Então teríamos aqui do caminho AB, bem, vamos já trocar aqui por RA, RB, já que a gente já definiu isso como distância, 1 sobre 4π ε0 da nossa carga sobre R quadrado dr. Isso na direção do R chapéu, né? A gente só está aplicando uma direção. Bem, essa integral aqui tem um resultado que vocês já sabem qual é. Por que você já sabe? Nós vamos tirar todo mundo que é constante dessa integral. E vamos integrar simplesmente em R quadrado. Então, essa integral ela dá 1 sobre 4π ε0, que o R quadrado sobe como R, né, a menos 2. Então, a gente vai ter um negativo para cá. Só que depois a gente inverte aqui nos limites da integral. Então, teríamos, ó, vou só colocar, depois a gente apaga. Um negativo e aqui daria 1 sobre R, porque daria R quadrado, né? Tiro 1 lá embaixo, vai dar R a menos 1. Bem,
E aí a gente já precisa aplicar o limite de A a B. Para eu sumir com a integral, eu posso então colocar que ele vai de 1 sobre RA mais 1 sobre RB. Você que fez a Física 3, você sabe muito bem que expressão matemática é essa que surge. Já já a gente faz um comentário sobre ela. Bem, aplicando isso aqui, este é o resultado da nossa integral de linha. Só que o nosso rotacional é em linha fechada. Ou seja, nós não estamos somente calculando no caminho AB, nós estamos calculando numa superfície fechada. Ela pode ser qualquer. Ele ir de A a B e depois ele voltar de B para A. Porém, o que é que vai dar essa integral? Se fizermos uma integral de linha fechada desse EdR, os nossos limites eles passam a ser o mesmo. O limite RA é igual ao RB. Ou seja, quanto é que dá essa integral? Isso, zero. Portanto, o que nós podemos concluir aqui, que o rotacional de um campo elétrico produzido somente por cargas elétricas, ele é zero. Isso aqui é uma implicação importante. Nas revisões de cálculo que eu fiz com vocês, da análise vetorial, não cheguei a revisar praticamente tudo. Fui simplesmente alguns tópicos que se tornariam importantes para chegar aqui. Preferi parar aqui, mas se continuássemos, provaríamos que o rotacional de campos vetoriais de cargas pontiformes, ou de qualquer elemento pontiforme que produz aquilo, ia dar zero. Tá? Mas aqui é interessante porque vocês veem o aspecto físico. Agora, olhe para cá. Um campo ele é totalmente divergente. Onde ele rotaciona? Se a gente fosse colocar um corpo aqui, que ao passar campo elétrico ele eletrizasse. Beleza? Princípio da indução. Este corpo ele rotacionaria estando sobre as linhas de campo? Porque a ideia do rotacional é isso que a gente vem discutindo. A gente verifica que ele não rotaciona. Para ele rotacionar, o campo ele teria que variar desta forma. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho este campo, que não é necessariamente uniforme, porque ele vem diminuindo aqui, né? Então, se a gente coloca um corpo, sei lá, vamos pensar num quadrado, e ele eletriza, o campo que eu tenho de um lado é menor do que o outro, ele rotaciona. O único ponto que não rotaciona é aqui no meio, que as forças laterais, né, que o campo elétrico vai produzir é a mesma, não gera torque. Então, nesta situação, tudo bem. Nós teremos aqui produz rotacional, aqui o rotacional é nulo. Agora, no campo divergente, em qualquer posição que eu colocar, eu vou ter sempre o mesmo campo atuando com as mesmas forças elétricas. Portanto, este campo não gera rotação. Ele é irrotacional. Bem, nós já passamos então agora pela situação do campo divergente e do campo rotacional. Mas essa ideia geral vai nos levar principalmente por essa deduçãozinha que a gente fez aqui, para um conceito importante. Que o nosso campo elétrico ele é conservativo. Se vocês olharem bem para isso aqui, imagine que campo é força sobre carga. Vocês sabem isso. Integral de A a B, eu posso também trocar força sobre carga dL. A carga sai da integral. 1 sobre a carga. Integral de AB de F dL. E quem é esse cara aqui? É o nosso trabalho. Lembram de trabalho da mecânica? Então, o trabalho elétrico, em função da carga, gera uma grandeza importante na física, chamada potencial. E note que o trabalho de FDL dentro de um campo, ele é conservativo. Que aí a gente entra, que a força elétrica é uma força conservativa. Lembram da mecânica, ok? Força conservativa é aquela que o corpo independe da trajetória ao receber uma força. Forças que são conservativas: gravitacional, elástica e elétrica. Bem, mas vamos com calma. Deu só uma adiantada aqui, vou apagar e vamos fazer uma discussão legal sobre a ideia dele ser conservativo e o que é o potencial. Resgatando aqui os nossos conceitos, aos quais fechamos então essa última parte da aula, o campo eletrostático ele é conservativo. Então, gravar isso aqui, até coloquei, porque eu falei no final e achei necessário colocar isso para que vocês não esquecessem.
que um campo elétrico gerado por cargas pontiformes, ele é conservativo. Chegamos nessa conclusão de que o rotacional deste campo elétrico dá zero, porque a integral de caminho fechado, que a gente olharia para cá, a carga saindo de A, fazendo este trajeto todo e voltando para A, então que a integral de caminho fechado, é uma integral de linha, né? dl, ela dá zero. Bem, esta foi a conclusão final. Agora, note, se a gente pegar esse caminho, eu fiz esse caminho aqui porque ele parece ser interessante de observar. Se vocês olharem bem, né, esta ida de A para B, sob a linha de campo, né, e essa de C para D, a carga ela está evoluindo, saindo da nossa carga fonte. Né? As linhas de campo estão saindo da carga fonte. Quando ela vem de E para F, ela dá a mesma coisa que de A para B e C para D. O tanto que ela anda de A para B e de C para D é igual ao que ela anda de E para F. Agora note o caminho BC, DE, FA. Todos esses caminhos, né, o DL é perpendicular ao campo, produto escalar. Sempre que perpendicular, 90 graus. Produto escalar, esse nosso DL aqui, é um vetor. Ó. O nosso DL é um vetor, então vai dar 90 graus, já dá zero. Então, BC, DE, FA já não teria por si só uma integral de linha, ela já daria zero no caminho, sobrando apenas AB, CD e EF. Como EF é oposto ao caminhar, é por isso que dá zero. Então, acho interessante a gente sempre observar por figuras assim e provar, né, até de forma visual, que essa integral dá zero e a consequência é que não existe o rotacional. Agora, vamos pegar apenas um caminho. Vamos fazer o caminho AB ali da carga. Caminho AB. Então, nós vamos estar fazendo uma integral de linha, uma integral simples ali, que vai de um RA a um RB, nesse pequeno trajeto, ok? E aí nós temos então que o nosso EDL, isso aqui dá diferente de zero, beleza? Ele só dá zero se os dois limites são iguais, RA ou RB, ou seja, a integral fechada de linha ali daria zero. Bem, pensando nisso aqui, vou recair no que eu já tinha mostrado para vocês, né? Que então, essa integral que vai de RA a RB, eu só vou fazer uma troca, na qual a força elétrica, nós sabemos que é esta carga de prova vezes o campo elétrico, nossa aula passada. Então tá aqui, eu estou olhando para essa carga de prova indo de A para B, beleza? Então o nosso campo elétrico, como já havia colocado, é força elétrica sobre carga dL. Isso aqui então é 1 sobre Q, integral de RA a RB de F dL. Bem, quando a gente, né, olhar para isso aqui, vai ficar claro, lá da física mecânica, que é um trabalho. Portanto, nós temos um trabalho sobre a carga. Mas olha, é de A para B, do menor R para o maior R, beleza? Então, matematicamente, ao resolver esta integral, nós vamos ter que esse nosso trabalho está associado a uma grandeza muito importante, denominada potencial elétrico, sobre esse trecho Rzinho. Ele, então, por enquanto, para nós, ele é o negativo do trabalho sobre a carga. Por que negativo? Nós vamos estar fazendo, né, um trecho pequeno e um trecho grande. 1 sobre o RB, que é grande, menos 1 sobre o RA, que é pequeno. Beleza? Ou seja, dá um valor negativo do resultado do que daria o trabalho. Mas isso há uma explicação, né? O potencial elétrico, ele sempre vai
né, do maior para o menor. O corpo ele tem essa tendência, então o trabalho ele é sempre negativo. Vocês viram isso lá na mecânica. Sempre que a gente trabalha com essa relação de potencial, né, o trabalho ele é sempre negativo a esta relação. Aí a gente faz aquela inversão, né, nos limites da integração para trabalhar com o valor positivo quando vai para uma energia. Mas esse é o nosso assunto que a gente vai abordar mais para frente, no qual o potencial elétrico tem uma grandeza física atrelada a ele, chamada de energia potencial. Mas isso eu vou deixar para o nosso próximo encontro. Esse foi um encontro rapidinho, só para a gente poder discutir o que era o divergente, o rotacional do campo e introduzir a ideia do potencial elétrico. Se você gostou, peço mais uma vez que curta os nossos vídeos, deixe sempre seu comentário. Isso vai fazer o YouTube enxergar que estamos aqui e levar as nossas aulas para mais pessoas. Se você não está inscrito, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Fico por aqui e aguardo você no nosso próximo encontro. Um forte abraço e um beijo no cérebro.